ao podcast Empoderamente, o podcast que está aqui para inspirar você, para fortalecer a sua mente e te incentivar a encontrar o seu propósito, te ajudar a encontrar o seu propósito. E hoje o nosso episódio está muito especial. Nós estamos aqui com um casal que eles dois já vieram aqui, ok? Que eles criaram o método 3Ps, que significa pensamento, prato e peso. Interessante, né? Então, vamos lá ler um pouquinho do currículo deles, hein? Ela é a Rebeca Martins. Ela é nutricionista com mais de 20 anos de atuação. Ele, o Edu Kipper, ele é treinador e mentor de performance com quase 20 anos de experiência. E eles são casados há mais de 10 anos e criaram esse método, gente. Que é um método que é um estilo de vida que une saúde física, clareza mental e propósito. Eles acreditam que fé, família sólida e constância são pilares inegociáveis para prosperar de verdade. E hoje, o tema vai ser esse. Eu quero, antes de mostrar eles aqui, convidar vocês já para encaminhar. Já encaminha para os seus amigos, encaminha, convida, porque hoje vai estar muito bom. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui. E agora, para contar sobre o método, que já deu curiosidade de saber deles quando vocês estavam aqui. Obrigado mesmo. O prazer é todo nosso. E assim, já fala logo pra gente como que é esse método? Como é que foi criado? O que significa? Fala aí. Pode explicar. Começa. Então, o método 3P método. Como você bem falou, pensamento, prato, peso. Quando a gente para pensar em tudo que a gente precisa para estar bem, passa por esses 3 pontos, que é o pensamento, ou seja, a mentalidade. Ou seja, a mentalidade, que é o ponto principal para você poder manter todo o resto. O que é o resto? O peso. É o nosso peso no dia a dia. Não só o peso corporal, mas também está incluído, mas o peso de fazer as tarefas que a gente precisa todo dia. E depois o prato, que é o nosso alimento, o nosso combustível. Se o nosso combustível não estiver bom, o nosso corpo não vai funcionar bem. Então, é o tripé que nos sustenta. Então, basicamente é isso. Depois de muito tempo, anos e anos, a gente conseguiu, seria como se fosse centralizar todas as coisas que a gente já fazia antes de uma forma mais concisa, de uma forma mais clara. Específica. Beleza. Tudo que a gente faz, o que é? É isso. 3P. Basicamente é isso. Eu acho que a gente conseguiu unir bem as competências um do outro. E essa união, o método surgiu da gente estabelecer muito bem essa união, a união dessas competências. Então, toda a parte de performance, toda a parte de mentalidade, essa bagagem muito grande que o Edu traz com ele, toda a parte de relação a treinamento e toda a parte de alimentação, fora a nossa história de vida que está envolvida, se cruza com isso também. Então, isso fez com que a gente hoje consiga, através desse método, levar outras pessoas, vamos dizer assim, a uma transformação de vida. E assim, ele é para quem? Para quem? Para quem quer uma transformação de vida. Em qualquer área? Em qualquer área. Em qualquer área. Por quê? Porque a partir do momento que a gente trabalha a mentalidade, o pensamento, né, esse pratinho aí, né, eu falo que a gente vai equilibrar os pratinhos do pensamento, do prato e do peso, né, esse tripé. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar o pensamento, a gente vê mudanças muito grandes, tanto na maneira como a pessoa se vê no espelho, na autoimagem que essa pessoa tem, e isso vai se refletir na família, no relacionamento, no trabalho, no sucesso nos negócios. Uma pessoa que se vê melhor, que se entende melhor, ela consegue ter mais força para encarar a vida. E isso vai levar também para o trabalho, ela consegue trabalhar melhor, ela consegue se expressar melhor. Então, na verdade, ela é para quem
quer essa transformação, quem quer essa mudança, não só uma mudança no peso, mas uma mudança de vida junto. Nossa, muito interessante, hein? Pesado, né? Sim. E como a mentalidade ela é muito crucial, né? Demais, demais. Eu, por exemplo, eu venho do esporte desde cedo, né? Então, eu tive um período que eu até fui preparador físico de time de futsal, competi campeonato carioca, ou seja, campeonato nacional, Liga Nacional de Futsal no Brasil. E trabalhei com muitos atletas que eram excessivamente talentosos, mas de vez em quando não rendiam. Então, com o tempo, fui entendendo que faltava ali aquele plus na mentalidade, aquele foco, aquela clareza, porque talento por si só não se sustenta. Sim. E isso a gente leva isso para a vida de uma forma geral. O gênio das finanças, ele é o gênio das finanças, ele continuar trabalhando, estudando. Se ele só achar que ele é inteligente, ele não vai render. O gênio da informática, de qualquer coisa, de qualquer área, só o talento não sustenta. Então tem toda uma base que você tem que trabalhar para que tudo funcione bem. Então, tudo isso que eu vi lá no esporte, eu percebi também que a gente pode trazer isso para a vida normal, para a vida cotidiana de qualquer pessoa. A gente vê esses exemplos de vários atletas de alto nível, como eu já falei até no outro podcast, o Cristiano Ronaldo, o Michael Jordan, que são, para mim, são os expoentes máximos do esporte em termos de performance. Cristiano Ronaldo, atualmente, é o maior expoente de performance que a gente tem no mundo. Tanto que as pessoas falam, ele nunca foi o mais talentoso, mas é o que está aí quebrando todos os recordes. Uhum. É o que está aí. É foco, é saber onde quer chegar, é o esforço, é o trabalho diário. E dessa mesma forma, se você tem esse tipo de mentalidade, em qualquer outra coisa você vai ser bem-sucedido. Ah, mas eu vou ser milionário assim? Não, a gente não está falando de ser milionário, a gente está falando de ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido não quer dizer ser milionário, né? A gente quer estar bem-sucedido onde? Nos negócios, ou seja, que a gente tem uma vida boa, nos relacionamentos, com os filhos, com os amigos. Então, tudo isso faz parte de uma vida próspera. Performar significa tudo isso andando 100% bem. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Sim. Cara, e é muito difícil. A gente fala assim, parece ser uma maneira... Parece ser muito fácil, né? Muito óbvio. E é muito difícil. Destravar é muito difícil, gente. É difícil, é difícil. Tem gente que acha que quando escuta um vídeo, um áudio assim... Ah, mas isso eu não consigo fazer. Não, tudo bem. Não é para... Do nada vai sair fazendo. Não, tudo tem um processo. Tem um método, por isso que a gente chama esse nosso método exatamente para guiar a pessoa que quer chegar a esse ponto. Porque precisa de um caminho. Uhum. Sem um caminho, você não chega a lugar nenhum. Assim, você disse que a mentalidade é o principal, né? O que tem mais peso. Você consegue me dizer se existe um bloqueio mental das pessoas? Qual é o maior bloqueio mental das pessoas quando elas tentam mudar de hábitos? Bom, eu diria que são, como eu já falei antes, as crenças limitantes que a gente traz desde a infância. O eu não posso, ou eu não sou inteligente o suficiente para fazer isso. A gente acaba que tem uma educação que muitas vezes, ou no colégio, ou em casa, você quer inovar em alguma coisa, coisinha boba, isso não é para você. Você não vai conseguir. Acabou, você é criança e você vai interiorizar aquilo e vai levar para o resto da vida. Isso vira um bloqueio, vira realmente um bloqueio. Então, sim, 99,9% das pessoas têm bloqueio. E assim, na prática, como é que se começa a desbloquear uma coisa? A pessoa consegue desbloquear algo sozinha ou ela realmente precisa de ajuda? Eu sei que com ajuda é mais fácil, mas sozinha, existe essa opção? Existe se ela souber o que a bloqueou. Se ela tiver quando ela tem o conhecimento. Ou quando realmente ela está disposta a buscar e passar por cima disso. Vou te dar um exemplo. É muito fácil a gente, por exemplo, olha... Você, como nessa questão que o Edu estava falando, que você escutou quando era criança, isso não é para você, ou você é burro.
né? Quando você é criança. Mas peraí, para a pessoa sair sozinha desse bloqueio, ela tem que ser uma pessoa muito fora da curva. Sim. Dela conseguir identificar. Ela tem que ser muito forte. Exatamente. E isso é muito raro, é muito difícil. Eu não sou, pouquíssimas pessoas são. Então, agora, quando alguém de fora começa a trabalhar aquilo ali, essa pessoa é capaz de identificar e vencer esse bloqueio. Então, sozinha é possível, mas é um ponto fora da curva. É muito mais difícil. Quando você tem um direcionamento certo, que você usa as ferramentas corretas, você consegue fazer esse desbloqueio de uma maneira mais, né, real, eficaz, e aí a pessoa vence esse bloqueio e continua prosperando. E assim, vocês trabalham isso, certo? Vocês conseguem destravar com o método de vocês esses bloqueios. Como é que funciona na prática o 3P, o método? A gente vai sempre trabalhar primeiro, exatamente, mentalidade. Por quê? Porque quando a mentalidade não muda, nada a partir disso vai se sustentar. É aquela história. Eu vou me matricular na academia, eu vou no primeiro dia, porque alguém falou que para mim que eu tenho que ir. Porque não, exercício é bom. Eu vou o primeiro dia, eu vou o segundo dia, na segunda semana. Por quê? Porque não mudou a mentalidade. Né? Então, o que a gente vai fazer ali dentro do método, uma das coisas que a gente faz exercícios, a gente tem tarefas e ferramentas que a gente utiliza para começar a trabalhar essa mentalidade. Né? A gente vai procurar os gatilhos mentais, a gente vai procurar as crenças limitantes que estão paralisando. Quando essa pessoa não consegue ir, qual é a história que você se conta para explicar o porquê você não vai? Porque a gente sempre existe uma história por trás da história. Então, por que eu não levantei da cama na hora que o despertador tocou? Você se contou alguma história que foi verdadeira o suficiente para você naquele momento. Mas ela era uma verdade real, absoluta, ou era uma verdade que você resolveu acreditar? E aí, com isso, a gente consegue, com ferramentas que a gente utiliza ali dentro, a gente consegue ir trabalhando isso, fazendo a pessoa começar a trabalhar e identificando esses gatilhos. É bem legal, é bem interessante. Muito legal, na verdade. E assim, só para entender mais o método de vocês, mas aí é um acompanhamento contínuo ou tem tempo? Como que é? Depende. Não é? É igual nutrição, é igual treino, depende. A gente tem programas que são períodos e a gente tem programa contínuo. Uhum. Por quê? Porque todo mundo precisa começar com alguma coisa. Se eu te digo, você vai entrar nesse programa pro resto da sua vida, você vai falar, não. Como pro resto da minha vida? Que isso? Eu não preciso. Você já vai criar uma barreira de imediato. Se eu vir para você, olha só, tem um programa de 21 dias que vai te ajudar. São só 21 dias. São só 21 dias. Começa. Depois, você vai ter tanto resultado, você vai virar para mim e vai falar, e agora? E agora? Eu quero mais. Então, nada se começa de forma muito abrupta, de forma grande. Tudo tem que ser pequenos passos. Então, a gente tem um programa com pequenos passos, período curto de tempo, um curto período de tempo, falei o contrário, né? Curto período de tempo, Yoda. Curto período de tempo, para depois a pessoa aprender como é que funciona isso, para ela ter um primeiro contato, para ela perceber que ela pode sim mudar um monte de crença limitante que ela tem, que está travando ela. E às vezes são pequenos insights, por exemplo, mesmo dentro do programa de 21 dias, que é um programa bom para dar esse start, né, para a pessoa dar esse start, que pequenos insights ali que ela fala, caramba, eu quero mais, como é que eu posso continuar tendo esses insights? E aí ela pode, por exemplo, no nosso caso, ela pode migrar para o acompanhamento individualizado, que é um acompanhamento, essa metodologia acompanhada por mim e pelo Edu, mas só essa pessoa, única, que a gente chama de mentoria, que é a mentoria. Ou ela pode migrar para a plataforma, onde ela tem uma comunidade que está seguindo juntos. Cada um vai ter uma barreira em um momento, cada um vai ter a sua história, mas essa comunidade, que a gente comentou, eu acho que num outro podcast, que a gente sempre fala que é o ambiente,
que é muito legal quando você tem um ambiente de pessoas que estão buscando melhorias. Tem o mesmo propósito, eu quero mudar, eu quero melhorar. E a tua história se mistura com a história do outro, a história do outro te fortalece. Porque é muita utopia a gente achar que a gente está bem todo dia. Sim. Eu não estou, você não está, o Edu não está. A gente não está todo dia disposto a fazer aquela dieta do jeito que a gente está fazendo. A gente não está disposto todos os dias a treinar, por exemplo. Não é todo dia que a gente acorda animado para treinar. Mas quando você está em um ambiente que te favorece, que te empurra nessa direção, a chance de você ficar na cama é muito menor. Então, a plataforma também tem esse apelo de ter uma comunidade, um ambiente que de certa maneira, te mostra mais esse caminho, te empurra para esse caminho, te fala, vamos lá. Na hora que um desiste, o outro fala, não, cara, olha, isso aconteceu comigo também, e eu consegui assim, assado. A gente sabe, a gente não liga para uma amiga e fala assim, nossa, você não sabe o que me aconteceu. A gente, às vezes, precisa de um carinho, de alguém que escute a gente. Fala, não fala nada, só me escuta. Sim. A gente tem esse ambiente, justamente, não fala nada, só me escuta, eu quero só falar. Eu quero só saber que tem alguém do outro lado me ouvindo. Ou eu quero falar e eu quero alguém me dá uma dica, alguém me dá uma sugestão, o que eu posso fazer? Então, essa troca também é muito, muito interessante. Até porque as dores, normalmente, elas são muito solitárias. Sim. Quando a gente fala dieta, a pessoa normalmente fala assim, eu não consigo seguir a dieta. Anos fazendo dieta, eu não consigo. Ela acaba achando que aquilo é só com ela. Que ela vê tanta gente, hoje ainda mais com a internet, ela vê tanta gente em forma, tanta gente ali performando bem, e só ela não consegue. Então depois ela entende que não, a maioria não consegue. Não é só ela. A maioria tem dificuldades. A maioria tem dificuldade. Não, isso é verdade, né, Helena? Mas no mundo de hoje, que é só perfeição na internet, você só vê isso. Você só vê coisa perfeita. E aí a sua vida, você pensa que... Você acha que a grama chata. do outro é muito mais verde que a sua e você fala, nossa, mas peraí, o que está acontecendo? O que aconteceu comigo? Onde eu me perdi no caminho que a minha grama não está tão verde assim? Sim. E às vezes aquelas pessoas estão olhando para ela e tá achando, nossa, Exatamente. a grama dela tá verdinha. Exatamente. Sim, acontece muito isso, cara. E o dia de hoje tem muito imediatismo, né? Sim. Você quer muito. Demais. Eu vou vou contar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Na época do Covid, estava rolando umas dancinhas no TikTok. É quando explodiu, né? Explodiu. E aí eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer uma dancinha no TikTok. Olha só. Vou me expor aqui, hein? Tá lá, eu quero ver. Não, tentei umas 3 vezes e desisti. Aí eu, cara, não vou ficar fazendo isso não, vou fazer outra coisa. E aí eu falei, aí eu comecei a pensar, eu não sei fazer nada. E não sei, só por conta disso. E aí depois eu fui ouvir um podcast de um cara, não vou lembrar o nome dele, mas é um cara famoso, americano. E ele é um esportista. E aí ele falou assim, cara, as pessoas são muito medíocres. E eu aprendi, se eu quiser aprender a nadar, eu entro na piscina e eu só saio de lá depois que eu aprender a nadar. Uhum. Passa 1 hora, passa 2 horas, passa 10 horas, mas eu só saio de lá depois que eu aprender a nadar. Aí eu comecei a pensar, cara, eu sei que é uma coisa boba, mas tipo assim, a mentalidade fez o link. Assim, eu falei assim, gente, como é que eu com 3 tentativas eu quero resultado? E o cara tá falando que eu só posso sair de lá depois que eu tiver resultado. E eu acho que para tudo hoje nós estamos buscando o imediatismo muito o tempo rápido. todo, né? Esse lance da academia, de tipo, vou lá, me matriculo, vou 2 dias, não tem resultado em 2 dias. Há pouco tempo, tiveram duas meninas que entraram na academia, ficaram um mês. Um mês. Uhum. E deixaram de ir. Agradeceu, até mandou mensagem agradecendo e tal, não sei o quê. Aí depois, uma outra aluna que era amiga, eu falei, que pena, não vem mais, não sei o quê. Falou que não viu o resultado. Quem dera, né? Um mês. Quem me dera. Tudo bem. Lembra que eu falei que eu sempre gosto de pegar
para mim, os expoentes do esporte. Quem já leu, quem tiver a oportunidade de ler um livro do Michael Jordan, ele conta o número de vezes que ele chegou antes para fazer 1000 arremessos, para depois treinar, ficou depois para fazer mais 1000 arremessos. No Brasil, o famoso Oscar Schmidt não gosta que chamem ele de mão santa. Porque ele fala, minha mão não é santa, minha mão é treinada. Treinava mais que todo mundo. Não existe isso de ser fácil. E as pessoas querem, eu vou entrar, vou começar a fazer esse esporte, mas um mês eu não consigo. Mas é tão difícil. É tão difícil. Mas eu não consegui fazer esse movimento ainda. Consequentemente, nos dias atuais, é um pouco mais difícil. Tudo isso, porque as coisas são muito fáceis. As informações são muito fáceis. E a comparação também. Quando a gente queria buscar alguma informação, pelo menos quando eu era criança, a gente tinha que ir para a biblioteca da cidade. Ou se algum amigo tinha a enciclopédia Barça ou qualquer outra coisa assim. Agora você pega o celular... Você vê tudo. Já pergunta, não precisa nem escrever. Você clica ali pro áudio e pergunta. Tá tudo muito fácil, muito imediato. Aí quando sai disso e vai para uma coisa física, mas não é imediato também, não? Então não quero. É ruim. E não é só a nova geração, não. Tem uma galera que está ficando mal acostumada com isso também, galera mais velha. Isso acontece. Então essas são coisas que a gente tenta destravar das pessoas também. Né? É muito complicado, cara, isso, porque além do mais a comparação é o tempo todo. Mas assim, nesse tempo todo que vocês estão com esse método, tem alguma transformação mais impressionante que vocês acompanharam aplicando o método de vocês? Tem algumas. Tem algumas. Peraí, enquanto vocês lembram, deixa eu fazer aqui a chamada para vocês. Quero aqui lembrar a vocês, gente. Vocês que estão gostando disso daqui. A gente ainda tem muito assunto aqui, hein? Tá bom? Então, olha, se você tá com a sua vida desequilibrada, que não fica com vergonha, porque a maioria das pessoas, olha, tem muita gente que tá com a vida assim, tá? Olha, esse método, pode chamar eles aí, no final eles vão deixar aqui para vocês as redes sociais deles, onde vocês possam encontrar. Vocês fazem online também, não fazem? Uhum. Tá. Então é isso. E caminha para mais pessoas esse podcast. Chama a galera para assistir, gente, de verdade. Chama mesmo, ajuda a gente. Vamos fazer esse algoritmo aí, entregar esse vídeo para muitas pessoas, tá? Comenta, segue a gente e ativa o sininho, tá bom? E agora eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Vamos agradecer aqui ao Foto a Foto. Se você está precisando de fotografias profissionais, fotografia para o seu business, fotografia para sua família, de bodas, que é o casamento, né? Pode me chamar lá no pessoal ou lá no Instagram do Foto a Foto, que eu vou ter o prazer de atender vocês. Lembre-se que é a fotografia que fica. Quero agradecer também o VRA Autos. Gente, eles têm carros, olha, de muita qualidade, tá bom? Preços imbatíveis. Vocês precisam falar com eles antes de trocar o seu carro. Se você só estiver pensando em trocar, já fala com eles, que eles têm o carro certo para vocês. Quero agradecer também aqui ao LS Design. São eles que fazem, olha, essas canecas aqui, que são lindas, as nossas canecas. Eles que fazem as camisetas. E eles têm uma paciência enorme para atender vocês. Qualquer coisa de design você pode fazer com eles. Se eles não souberem, eles vão atrás e conseguir atender vocês. E é isso. Vamos lá. Vou repetir aqui a pergunta para vocês. Perguntei aqui para vocês se vocês têm algum caso assim de pessoas que passaram pelo método de vocês que tiveram uma diferença enorme. Uhum. Tem sim. Pode falar o seu primeiro. Posso falar? Pode Vários? falar. Não, eu vou falar um, por exemplo. Eu tenho uma cliente nossa, né, que ela precisa trabalhar sempre muito arrumada. Ela trabalha numa empresa grande e ela precisa apresentar sempre, uma multinacional, e ela precisa apresentar-se sempre muito bem vestida para se apresentar para os projetos e os resultados para os diretores. E ela, em pouquíssimo tempo, ela estava muito insatisfeita, por exemplo, com o corpo dela, né? Aquela coisa de mulher. Uhum.
ai, a roupa não tá boa, nada me serve. E ela estava revoltada, que ela falou, eu não vou mais comprar roupa grande que não fica boa em mim. Eu me sinto mal, eu estou me sentindo mal com o meu corpo, eu preciso perder peso, eu estou indisposta. Um pouco daquilo que a gente conversou, né, no nosso podcast, que as mulheres estão indispostas, estão cansadas e aí acabam sofrendo com problemas hormonais. Ela falou, não quero mais, eu preciso dar um jeito. E em pouco tempo, né, que a gente trabalhou, em 3, 4 meses, ela mandou uma mensagem, falou, Rebeca, olha a roupa que eu me apresentei hoje, que eu apresentei o projeto hoje lá, o novo projeto para a diretoria, ela tirou uma foto dela com a roupa, e ela falou, olha só, e aquela mulher linda, de terninho, arrumada, o brilho nos olhos era outro. Então, e aí, nesse acompanhamento, é assim, Rebeca, eu não tenho mais TPM, até o meu relacionamento melhorou, porque mulher com TPM... eu falo que é TPM, T durante a M, T pós a M, tudo é uma... Então, acaba que tudo influencia. Então, o relacionamento dela já estava abalado. Ela, por conta disso, por não conseguir gestionar bem todo esse emocional, ela se afundava ainda mais em comer coisas que ela não devia comer em tanta quantidade. Então, assim, é muito legal que você vê, né, a gente perceber que ela ganhou... Com esse projeto, ela ganhou como fala, uma meta, um salário maior, né? Com esse projeto, isso, obrigado. Ela ganhou uma promoção com esse projeto dentro da empresa. Por quê? Porque não é porque ela estava magra, mas porque ela foi confiante. Autoestima. A autoestima dela era outra, a autoimagem dela, a maneira como ela apresentou o projeto, que o patrão, né, que o diretor virou para ela e falou assim, nossa, você pode apresentar todos os nossos projetos, todos os projetos desse jeito que a gente vai vender. Por quê? Porque a gente está confiando no que você está falando, você está passando essa credibilidade. Então, não é só, eu emagreci, estou com um corpinho legal, o que isso está trazendo por trás? Qual é a bagagem que isso está carregando? Qual é o peso que esse peso a mais carrega? A frustração, né? a baixa autoestima. Então, isso é muito legal. E é o que eu falo sempre, são, às vezes, pequenas coisas. Quando a pessoa vira para a gente e fala assim, olha, Rebeca, olha, Edu, eu estou me sentindo melhor, eu estou dormindo melhor. E assim, eu acho que a gente tem muito autossabotagem. Sim. Né? Sim. A gente fica se autossabotando o tempo todo. E como você falou antes, contando história do porquê fez aquilo, né? Como é que a gente lida com isso? Como a gente lida com a autossabotagem? Edu é um mestre da... Cara, mas é que assim, a autossabotagem, ela passa pelo que a gente falou antes, que são as crenças. Quando a gente não acredita que a gente pode fazer alguma coisa, a gente se sabota automaticamente. Tem muita gente que fala sobre isso, sobre parte financeira, e é verdade. Se você não acredita que você pode ganhar muito dinheiro, você vai fazer alguma coisa para que você não ganhe dinheiro, você vai se sabotar. Então, é a mesma coisa, tem gente que não acredita... Vamos lá. Quantas pessoas, vou usar um termo mais técnico, acima do peso, falam assim, não, mas é que eu tenho estrutura mais larga. Muitas. Isso é uma autossabotagem. Porque ela já está contando uma mentira para ela todo dia, para ela poder se sentir bem, porque ela está acima do peso. Porque lá em casa todo mundo é assim, minha mãe é assim, minha avó é assim. Outro dia. Todo mundo lá em casa é assim, é o mesmo corpo que todo mundo tem. Em contrapartida, olha só como é que é legal, quando a gente está falando de resultados, a gente teve uma cliente que depois dela passar por um processo, primeiro ela fez um programa de 21 dias com a gente, e logo depois desse final dos 21 dias, ela comentou diretamente, eu pensei a vida inteira que eu fosse ser igual minha mãe. Eu sempre fui magra com aquela barriguinha para frente. Agora eu não tenho barriga. Eu não sou igual a minha mãe. Isso foi a frase dela. E ela, se não me engano, ela tem 47. 48, se eu não me engano. Tem uma cliente também que ela virou pra gente esses dias e falou assim, nossa, ela tem 35, 40 também, 30, não me lembro certo, mas é nessa faixa. E ela falou, nossa, eu tenho colesterol alto desde nova.
Lembra? Eu desde nova. E eu sempre achei que é porque meu pai tinha e minha mãe tinha também. Mas agora meu colesterol tá normal. Crenças limitantes. Sim. Né, aquele colesterol alto era fruto, né, das escolhas que ela fazia, de como o corpo dela estava. A partir do momento que ela mudou isso, o colesterol se adequou. Então ela contava para ela que não, mas meu colesterol é alto. Ela falava para mim, porque é genético. Meu pai tem, minha mãe também tem. Uma pergunta aqui meio polêmica. Vocês acham que existe uma pessoa que está acima do peso e quando ela fala, não, mas eu estou bem comigo mesmo, isso é verdadeiro? Bem com ela bem com ela? Com ou ela bem... está bem, assim, ou ela está eu não preciso saudável? Mudar, eu estou bem comigo mesmo. Vou responder com uma frase de um grandíssimo amigo meu, padrinho, eu não vou falar o nome, mas quem me segue nas redes sociais vai saber quem é. É meu compadre, ex-sócio de academia. Ele sempre foi acima do peso. O apelido dele no nosso grupo é Gordinho. Ele falou para mim uma frase, isso há mais de 20 anos atrás. Ele falou assim para mim, Keeper, todo gordo é mentiroso. Não sou eu que estou falando, ele, que sempre foi gordo. Então é assim, dizer que a pessoa se sente bem, pode ser que ela seja uma pessoa feliz. São coisas diferentes. Ela é feliz porque ela tem uma família legal, porque ela faz as coisas que ela gosta, ela não tem nada limitando ela naquele momento. Tudo bem, ela é feliz. Agora, em questão a saudável, sobrepeso não é saudável. E ponto. Não, e até se sentir bem realmente de fato, porque dificilmente uma pessoa que para se levantar da cadeira carrega um peso muito maior, tem que sustentar, para caminhar de um lado para o outro, tem que sustentar um peso maior. Ela tem mais dificuldade. Com certeza, né? Dificilmente ela vai estar feliz de estar carregando esse peso a mais. E se ela for mulher, dificilmente ela vai falar, não, eu me olho no espelho e eu me sinto, não, eu me vejo bem, mas eu posso melhorar? É que tem muita polêmica em cima disso. Sim. De que você mas tentar mas é que eu acho que a romantizar, compreensão em cima dessa fala é que é que falta ainda. Como, por exemplo, quando ela fala, eu me sinto bem, eu sou feliz, tudo Sim. bem, não tem problema nenhum, você pode ser feliz de qualquer jeito. A questão não é essa. A questão é, se você emagrecer, qual o problema que você vai ter? O que vai acarretar de ruim para você? Nada. Você manter um peso acima do normal, acima do que é considerado pela medicina, pela ciência normal, a probabilidade que você tenha problemas de saúde é grande. Então, são duas coisas diferentes. Então, tem gente que briga, né? Recentemente teve muita briga em um outro podcast, né? Falando sobre isso. Só que a questão a questão não é que a pessoa não seja feliz, ela pode ser feliz acima do peso, ela pode ser muito feliz. Se é saudável ou não já é outra questão. Que as pessoas confundem, não conseguem colocar isso numa forma correta na hora de perguntar. Dar o nome correto. Dar o nome, coisas, exatamente. Né? Essa é a questão. E eu vi um podcast, que talvez seja o mesmo, que era uma pessoa contra... Sim, exatamente. Sim. Agora, olha que interessante, só voltando nesse ponto que você falou da autossabotagem, posso voltar rapidinho? Pode. Que o Edu comentou. Uma coisa que é uma autossabotagem também é a pessoa não se organizar. É a pessoa que fala, eu quero, mas ela sabe que para ela comer proteína no café da manhã, ela precisa ter comprado. Que para ela ir para a rua trabalhar e ela sabe que em volta dela lá no trabalho, e eu fiz isso anos, que em volta lá dela do trabalho não tem nada digno de ser comido todos os dias, né? Que seja saudável, que ela precisa se organizar e levar. Mas se ela não para fazer isso, ela está se auto-sabotando. Né? Então, ela assim, não, é porque lá no trabalho não tem nada, leva de casa. Não, porque... Tem um monte de porquê. A gente no Brasil, o primeiro investimento que a gente fez, quando a gente casou, a gente tinha a nossa geladeira e a gente comprou um freezer de 6 gavetas. Porque Foi o presente que eu dei para ela. Ele me deu de presente, ele nos deu de presente. Por quê?
Porque a gente saía para trabalhar às 6, 7 horas da manhã, 7 horas já era tarde, normalmente 7 horas eu já estava trabalhando. Às vezes a gente saía às 5h30. 5h30 para treinar antes de começar a trabalhar. E a gente chegava em casa às 11h30, meia-noite. Então, no final de semana, a gente cozinhava. Qual era o tamanho da sua bolsa de marmita? Quem quiser procurar no meu feed vai encontrar. Tem 5 andares. Acho que são 6. Eu não lembro se são 6 ou 5. Eu acho que são 5. É, 5 andares. Ela é alta assim. É gigante. E cabem 2 garrafas de 2 litros de cada lado. Ou seja, era pro dia inteiro. Eu saía de manhã cedo e voltava só de noite. Então, assim, dá trabalho? Dá. Mas dá mais trabalho a gente ficar apontando o dedo e falando, mas é porque não fiz, porque não tem. É muito fácil a gente não assumir, é muito mais fácil não assumir os próprios erros, não assumir as próprias responsabilidades. Então, isso virar uma autossabotagem Agora, tira 2, 3 horas do teu final de semana, se organiza, acorda mais cedo no domingo, que era o que a gente fazia, acorda mais cedo no domingo e a gente fazia comida para a semana inteira e freezer. Eu lembro que eu trabalhei com um menino que ele falava o tempo todo. Ele comia muito e ele era muito magro. E todo mundo falava, cara, como você consegue? Ele, cara, eu como sem culpa. Existe isso é mito, certo? Ele come sem culpa porque ele tem uma genética que favorece. Então, tem gente que tem uma genética que favorece realmente. Aproveite enquanto tem. Isso é para poucos, é a minoria da população. Mas estar magro não quer dizer que esteja saudável. Sim, é diferente. Né? E assim, quem treina pode comer o que quiser? Vocês comem o que quiser? Não. E é justamente por esse mito que a maioria das pessoas não tem o resultado que espera no treino. Que fala assim, mas eu não estou ganhando. Mulher, eu não ganho massa muscular. Olha, minha coxa está pequena, meu glúteo não aumenta. Mas você está comendo. Primeiro, você está treinando direito? Porque treinar e treinar direito são 2 coisas diferentes. A gente costuma dizer que você treina ou você malha? A partir do momento que, legal, você está treinando direito, você está comendo direito, você está comendo todas as calorias, todas as proteínas, tudo que o teu corpo precisa. Segundo, você está dormindo, terceiro, você está dormindo direito? Porque isso, em termos, por exemplo, de ganho de massa muscular, a gente tem esses 3 pontos como essenciais, cruciais. Se você não treina bem, não come bem, não dorme bem, teu ganho de massa muscular vai ser. Então, acho que tudo isso envolve, né? Tudo isso tem esse ponto aí Vou dar um dado aqui bem importante para as pessoas entenderem como é que o processo é lento. Ganho de massa muscular. A pessoa ganha de 2 a 3 quilos de massa muscular no ano. No ano. Se for mulher? Não, mulher 2 a 3 quilos ao ano. O homem pode chegar mais, mas são tantas variáveis que a média é de 2 a 3 quilos de massa muscular por ano. Essa é a média. Sim. Se você treinar bem. Sim. Se você não usar nenhum produto extra. Agora, se você treina, você não treina. E se você não se cuida, você tem perda de massa muscular ao ano, perda de massa óssea ao ano, você vai ter osteoporose muito mais cedo, osteopenia. E outra pergunta polêmica. Vamos de pergunta polêmica. O que vocês acham aí que é a modinha do momento? O Ozempic e o outro que eu não sei falar o nome. Os análogos de GLP, Mounjaro. Tem outras marcas também. Tem muito valor. O que não pode acontecer de fato, o que a gente vê hoje no consultório é que... banalização, né? A banalização do uso, né? Pessoas que realmente não precisam, que optam por utilizar por essa ideia de que é mais fácil, mais prático, tá? A perda de massa muscular é absurda para uma pessoa que não faz exercício. Tá? Então, perde-se muita massa muscular. A pessoa não come o suficiente, ela vai ter muita perda de massa muscular. Existe, né? Perde peso? Sim, a partir de massa muscular.
Perde gordura também, claro, não somos hipócritas, mas perde muita massa muscular. E aonde que está a saúde nisso? E aí, e também se torna insustentável. O medicamento, seja os da moda atuais ou os que se usavam há 10 anos, já passaram um monte de modinha, nenhum vai te ensinar a escolher os alimentos. Nenhum vai te ensinar a combinar os alimentos, a comer no momento certo. Nenhum vai te ensinar a trabalhar a mentalidade em relação ao alimento, ao quesito emocional. O alimento pode ser emoção? Pode. Você pode comer para comemorar, mas você não come todas as tuas refeições do dia para comemorar, para satisfazer é porque eu gosto tanto. Uhum. Como a gente brinca sempre, né? Uma brincadeira que é muito verdade, é que adultos fazem o que precisa ser feito. Se um adulto não tem maturidade para fazer o que precisa ser feito, aí esse adulto tem um problema. Ele tem que crescer. Ele precisa crescer, seja através de terapia ou vai passar o resto da vida levando tapa da vida. Sim. Gente, muito bom. Muito então, bom mesmo. Assim, tem muita coisa que eu queria perguntar, mas o nosso tempo está bem curto. Passa rápido, gente, né? Passa muito rápido. Gente, fala aí, o que vocês estão achando? Tem muita coisa para perguntar aqui, gente. Eu não perguntei nem 30% do que eu estou aqui para perguntar. Quero nem ver a lista dela. Vamos lá. Eu vou começar aqui o bate-volta sobre mito ou verdade. Se vocês dois quiserem falar junto, é até melhor, porque pode vamos ver se a gente concorda. Mas tem que ser, rápido, ok? Começando. Pensar positivo emagrece? Ajuda. Pode ser verdade. Gente, era bate-volta, né? Não é mito. Não é mito. Não é mito. Não é mito. Carboidrato... isso daqui eu já perguntei. Espera aí. Vamos lá. Emagrecer rápido é melhor do que emagrecer devagar? Para dar ânimo, sim. Nesse ponto, verdade. Mas... Então depende. Depende. Essa é a resposta. Comida saudável é sem graça? Nunca. Mentira. Só dieta já resolve? Não. Treinar sem mudar o prato não adianta nada? Verdade. Verdade. Peso na balança é o que mais importa? Não. Mito. Quem tem resultado de verdade nunca volta a engordar? Mito. Mito também. Mito. Porque ele pode ter resultado nesse momento, mas se ele não tiver a constância do estímulo, ele pode voltar. Resultado hoje não é garantia. Eu estou magro hoje, eu estou forte hoje, não quer dizer que daqui a 5 anos, 2 anos, 10 anos eu estarei. Não quer dizer que a pessoa vai recair. Vamos botar esse termo. Não quer dizer. Eu acho que a G perguntou isso no outro podcast, mas eu vou perguntar de novo. O que é mais importante, disciplina ou constância? Disciplina ou constância? Isso ela não perguntou, não. Não? Não, ela não perguntou, não. Porque disciplina é a arte de seguir algumas rotinas. Constância é a capacidade de manter isso a longo prazo. Então, a longo prazo é o que mais importa. Constância. Você ser disciplinado por pouco tempo vai te levar a resultados por pouco tempo. Por pouco tempo. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Agora, olha, vou pedir para vocês, um de vocês aí, olhar para essa câmera e dizer para aquela pessoa que já tentou de tudo, já se matriculou na academia várias vezes, tipo eu. Então vou olhar para você. Não. Com isso certeza daqui não. lá também. Se sente fracassado, pessoa que tá lá na deprê, acha que nunca mais vai conseguir mudar. O que vocês diriam para essa pessoa? Eu deixo você, eu gosto de escutar você falando. O que eu diria para essa pessoa? Eu acho que ela precisa saber que recomeços são muito possíveis, tá? Isso fala vindo de uma pessoa que recomeçou depois dos 30. Então, eu hoje, com 40 a mais,
tenho uma vida que eu não troco pelos meus 20 e poucos anos nem me pagando, então recomeços são muito possíveis. Agora, não recomece sem estrutura, não recomece sem direcionamento, porque a chance de ter que recomeçar de novo vai ser muito grande. Se você procure alguém que possa te dar esse direcionamento de uma maneira mais assertiva, que possa ajustar a tua alimentação, avaliar a tua alimentação e ajustar de acordo com as tuas necessidades. Procure um professor de educação física que possa montar e te acompanhar durante os treinos. Procure alguém que possa trabalhar a sua mentalidade, para você trabalhar o teu pensamento, o teu gerenciamento de emoções. Nós estamos disponíveis para isso, mas procure. Não tenta, se você já tentou várias vezes, principalmente, não continue tentando sozinho. Por quê? Porque é como dar murro em ponta de faca. Você vai se desanimar, você vai falar, isso não é para mim, e você vai abrir mão do melhor que você ainda pode viver. Vai. Só para juntar nisso daí, se cerque de pessoas positivas. Às vezes nós temos amigos que nós adoramos, mas que nos puxam para trás. O ambiente é muito importante. Você não precisa deixar de ser amigo de ninguém, simplesmente tem que procurar um ambiente mais favorável. Só isso. Isso ajuda muito. Onde a gente encontra vocês na rede social? Minhas redes sociais no Instagram, @educooper, Kupper. E a Rebeca? Rebeca.mmartins. Gente, muito obrigado pela participação de vocês mesmo. Quero agradecer vocês que estão aqui com a gente até agora. Muito obrigado por estar aqui até agora. E lembrar também, encaminha esse podcast para mais pessoas. Curte esse vídeo, compartilha, comenta, segue a gente e ativa o sininho, tá bom? E assim, para finalizar, esse papo mostrou que não é só estética, não é só dieta e não é só treino. É mente, prato e peso caminhando juntos. E talvez hoje você tenha percebido que não precisa mudar tudo de uma vez, só que você precisa dar o primeiro passo. Seja ajustar seu pensamento, sua alimentação ou sua constância. E lembrar que o peso que você carrega não está só no corpo. Muitas vezes está na mente, mas mudar é possível. Obrigada a todos vocês e muito obrigado vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Obrigada a você. Muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.